Hello, everybody! Olá, alunos, bem-vindos agora ao momento de resolução de exercício de língua inglesa para vocês, alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino. E lembrando que nós estamos falando sobre past continuous, sobre o passado contínuo. Mas é sempre bom lembrar quando que eu utilizo ele. Então, o past continuous eu utilizo para refers to an action that was in progress in a specific moment in the past. Refere-se a uma ação que está em progresso em um momento específico do passado. Eu utilizo sempre o subject, mas o verbo to be no passado, mas o verbo com ing e complemento. Coloquei aqui para vocês quais são os subjects que eu utilizo com o verbo was. I was, he was, she was e it was. Quando que eu utilizo were? You were, we were e they were. É sempre bom lembrar um pouquinho, né? Vamos para os exercícios agora? Colocar em prática? Sigam-me, por favor. Eu tenho aqui, complete the sentences about what some word personalities were doing as teenagers. Complete as sentenças sobre algumas personalidades mundiais e o que eles estavam fazendo quando eram adolescentes. Use verbs from the box in the past continuous. Vamos utilizar os verbos a seguir, mas, bem importante, é sobre o past continuous. Os verbos são play, e eu tenho aqui two times, então quer dizer que eu vou utilizar o verbo play 2 vezes. Sail, que é velejar, cook, cozinhar, e climb, escalar. Lembrando que o verbo play é jogar. Então, nós temos a letra A. Jordan Romero was climbing Mount Everest. Então, no passado, o Jordan Romero estava escalando o Monte Everest. Então, lembrando que no past continuous eu coloco o verbo to be no passado, o verbo com ing. Então, sempre observar quem são as pessoas para colocar o verbo to be na sua forma correta. A próxima nós temos Bobby Fischer was playing chess at the US Chess Championship. O Bobby Fischer estava jogando xadrez no campeonato dos Estados Unidos de xadrez. O próximo é o Flynn McGarry was cooking at Alma, a top New York restaurant. O Flynn McGarry estava cozinhando na Alma, que é um restaurante top lá de Nova York. Pelé was playing soccer at the World Cup. O Pelé estava jogando futebol na Copa Mundial. E a última, Laura Decker, was sailing by herself around the world. A Laura Decker estava velejando sozinha ao redor do mundo. Então, vocês puderam observar que todas essas frases são do past continuous porque se referem a uma ação contínua num tempo específico, ou seja, no passado. Todos aqui nós utilizamos o verbo to be no passado, o was, porque estamos falando de somente umas pessoas. Aqui no caso o Jordan, que se refere a ele, Bobby, Flynn e Pelé, todos referem-se ao he, e a Laura, que refere-se she. Então, por isso que nós utilizamos o was. Se eles estivessem falando de duas pessoas, o verbo to be seria were. Vamos continuar, pessoal? A nossa próxima atividade nós temos choose the correct option to complete the sentence. Então, devemos escolher a melhor opção para completar a sentença. When Mateo was a teenager, quando Mateo era um adolescente, he was studying at a university or he not studying at a university. Então, a gente percebe que esta frase aqui, he not studying, está faltando o verbo to be aqui no meio. Então, essa frase está completamente errada. Então, he was studying at a university. Ele estava. Percebam que nós temos o subject he, o verbo to be no passado, was, e o verbo study com ing. Então, when Mateo was a teenager, he was studying at a university. Quando o Mateo era um adolescente, ele estava estudando na universidade. Então, temos que prestar bem atenção se a frase está totalmente correta. A próxima nós temos ali. When she was 15, Claire wasn't dancing ballet with her sister or dances ballet with her sister. Então, era uma situação no passado
que era uma situação contínua, uma ação contínua. Então, when she was 15, she wasn't, ela não estava. Vejam que o verbo to be está na negativa e o verbo dance, a gente tira o e acrescenta ing. Então, she wasn't dancing ballet with her sister. Quando a Claire estava com 15 anos, ela não estava dançando balé com sua irmã. A próxima nós temos Jessica was 13 when she... A Jessica tinha 13 anos quando ela... She studying for an international test. Was studying for an international test. Vejam que nós temos aqui o subject she e depois a gente precisa do verbo to be. Nessa frase a gente percebe que não tem o verbo to be, mas essa nós temos o verbo to be que está no passado. Então, Jessica was 13 when she was studying for an international test. Jéssica estava com 13 anos quando ela estava estudando para um teste internacional. Lembrando novamente que estamos falando do past continuous. É uma ação específica no passado que ela é contínua. A próxima nós temos aqui. É uma pergunta, que temos o verbo to be aqui na frente. Were Luke and Pete rehearsed for a music audition last night? Vejam que o verbo rehearsed está no passado já. Então, ele não está com ing, não está correto. Então, só pode ser a próxima. Rehearsing for a music audition last night. Vejam que o verbo rehearse, que é ensaiar, está com ing. Então, o Luke e o Pete estavam ensaiando numa audição de música na noite passada? Então, nós temos aqui o were, o verbo to be no passado, o Luke e o Pete, que são o subject, eles, o verbo rehearse com ing, e o complemento dizendo a ação que eles estavam fazendo no passado. Então, o Luke e o Pete estavam ensaiando para uma audição musical na noite passada? Were Luke and Pete rehearsing for a music audition last night? Vamos para o próximo. Nós temos aqui, complete the sentence in the past continuous with the verbs in the parentheses. Vamos completar as sentenças com o passado contínuo e os verbos que estão em parênteses. Então, nós temos na letra A, Mark Zuckerberg, high school, when he created Facebook. E tem aqui not finished, então, não terminou. Então, eu tenho que fazer a frase no passado contínuo. Lembrando que eu tenho que ter o subject, que nós já temos, que é o Mark Zuckerberg. Agora, eu tenho que ter o verbo to be no passado e o verbo finish com ing. Mas ela é na negativa porque tem um not. Então, Mark Zuckerberg wasn't finishing high school when he created Facebook. Mark Zuckerberg não terminou o ensino médio, na verdade, o high school, na verdade, ele não terminou nem a universidade, né? Quando ele criou o Facebook. Na próxima, nós temos Gisele Bündchen e Adriana Lima, espaço, when they were teens. E daí nós temos o verbo model, que é modelar, né? Desfilar. Então, nós sabemos que é uma frase na afirmativa, mas nós temos o subject, que são elas, a Gisele e a Adriana. Daí precisamos do verbo to be, que é were. Daí, were modeling. Pegamos o verbo model e acrescentamos ing. Então, a frase fica, Gisele Bündchen and Adriana Lima were modeling when they were teens. A Gisele Bündchen e a Adriana Lima estavam desfilando, modelando, quando elas eram adolescentes. A próxima nós temos Malala Yousafzai for education when she won the Nobel Prize. E daí temos o verbo fight. Malala Yousafzai é o subject. Nós precisamos do verbo to be no passado, o verbo com ing. Então, was fighting for education. Então, a Malala estava lutando pela educação quando ela ganhou o prêmio Nobel. A próxima nós temos Oprah and her sisters on TV when they were 16. Daí nós temos aqui not work, que é uma frase na negativa. Lembrando que quando falamos de mais de uma pessoa, que nem nesse caso Oprah and her sisters, a Oprah e as irmãs dela são elas. Então, o verbo to be será were. Mas na negativa, porque nós temos not. Weren't working on TV when they were 16.
Então, a Oprah e as irmãs delas não estavam trabalhando na TV quando elas tinham 16 anos. Então, vejam que o were está na negativa e o verbo work eu acrescentei ing. A próxima, vocês já podem observar que não vai ser uma pergunta, tem a interrogação. E temos aqui o espaço, Jeff Bezos, hamburgers at McDonald's as a teen. E daí o verbo cook. Lembrando que eu preciso colocar, então, agora o verbo to be antes do sujeito, antes do subject. E como estamos falando do Jeff, é is. Ou, como nós estamos falando do passado, was. Was Jeff Bezos cooking hamburgers at McDonald's as a teen? Vejam que eu peguei o verbo cook e acrescentei ing porque estamos falando do past continuous. Então, was Jeff Bezos cooking hamburgers at McDonald's as a teen? O Jeff Bezos estava cozinhando hambúrgueres no McDonald's quando era adolescente? Vamos para o próximo. O próximo é uma Ideas Factory, um challenge, um desafio para vocês. Choose a word personality and research his/her adolescence. Escolha uma celebridade mundial e faça uma pesquisa sobre a adolescência dele ou dela. Write a paragraph about what he or she was doing. Escreva um parágrafo sobre o que ele ou ela estavam fazendo quando eram adolescentes. Is she or he an example of diversity in his or her area? Essas pessoas são um exemplo sobre a diversidade na área deles? Então, este é um desafio para vocês nesse momento de praticar a escrita que vocês têm. Então, pessoal, esta foi a nossa videoaula para vocês, alunos do Sistema Positivo de Ensino. Conto com a presença de vocês no próximo momento. Bye, bye, everybody!